Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Matemática Financeira. Nesse vídeo, nós vamos fazer mais alguns exemplos envolvendo progressões aritméticas com a quantidade par e ímpar de termos. Esse exemplo é o exemplo 1.4 do livro. E o exemplo seguinte: determine os lados de um triângulo retângulo, sabendo que os seus lados estão em uma progressão aritmétrica e que o perímetro do triângulo é igual a 24. Então, o que é informado é que os três lados do triângulo, que eu vou chamar de A1, A2 e A3, estão na progressão aritmétrica, mas eu não sei quem é essa razão dessa progressão aritmética. Vou chamar aqui de A1, A2, imaginando que a hipótese, que a razão é positiva. Então tem o primeiro termo, o segundo, e o maior de todos tem que ser a hipotenusa, porque a gente está supondo que a razão é positiva. Se fosse negativo, não ia ter nenhum problema não. A gente vai trocar aqui as ordens dos termos. Bem, como resolver esse problema? A única informação que ele diz é que a soma dos lados, né, o perímetro do triângulo é igual a 24, e que é um triângulo retângulo. Então as informações que nós temos são que A1 mais A2 mais A3 é igual a 24. E como é um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é o A3, é a soma dos quadrados carteses, são A1 e A2. Então, A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado é igual a A3 ao quadrado. Aí você pode dizer, não dá para resolver. Não, professor, porque aqui nós temos duas equações, mas temos três incógnitas. No entanto, a gente pode usar aqui a fórmula do termo geral e trocar A3 por uma expressão envolvendo A1 e R, né? A3 é A1 mais 2R. A mesma coisa com A2, e vai dar uma equação do segundo grau em A1 e R. Nós não vamos fazer dessa maneira, embora você possa fazer dessa maneira, vai gastar uma folha de papel, mas vai sair o resultado do mesmo jeito. Nós vamos usar aqui a dica que era para trabalhar com progressão aritmética com a quantidade com a quantidade ímpar de termos. Como fazer isso? Ao invés de chamar A1, A2 e A3, nós vamos pensar em avançar termos. Por exemplo, esse aqui é realmente o termo A2. Esse outro, A3, ele pode ser visualizado como sendo o segundo termo mais R. E o primeiro, A1, é a mesma coisa da gente retroceder um termo. Então vai ser A2 menos R. Ao fazer isso, agora A1 mais A2 mais A3 pode ser escrito da seguinte maneira. Quem é A1? É A2 menos R. Vou colocar aqui mais para cima. Vou colocar bem aqui. A1 é A2 menos R. Agora, mais, isso aqui tudo é A1. O próprio A2 mais o A3. Quem é o A3? A2 mais R. Isso aqui tudo dá igual a 24. Qual é a vantagem de fazer isso? Como a gente tem uma quantidade ímpar de termos, aqui só teve um anterior, o A2, e um posterior, que foi o A1 e o A3. Quando a quantidade ímpar de termos, vai acontecer a mesma coisa. A quantidade de vezes que você vai subtrair R antes do A2 vai ser a quantidade de vezes que você vai somar R depois. De tal forma que os R's vão se cancelar, que eu tenho menos R e aqui eu tenho mais R. E menos R mais R, nós podemos fazer um cancelar. Ó. Ou seja, a única incógnita que vai ter nessa equação vai ser o A2. E a gente consegue encontrar de cara quem é o termo A2. A2 mais A2 mais A2 dá 3 vezes A2. Igual a 24. E daqui a gente chega quanto é que vale 24, né? Quanto é que vale o segundo termo. A2 vai ser igual a 24 dividido por 3, que é igual a 8. Pronto, nós encontramos quem é o segundo termo da progressão aritmética. E para encontrar os outros, nós vamos usar agora a segunda equação. A1, que é A2 menos R ao quadrado. Vamos usar o teorema de Pitágoras bem aqui. Então vamos lá. Quem é A1 é A2 menos R. Então vamos ter A2 menos R ao quadrado mais A2 ao quadrado igual a A3 ao quadrado. Quem é A3 é A2 mais R.
Aí você fala, professor, mas por que você logo não substitui o valor de A2 por 8? Pode fazer também. Só para ilustrar que eu substituí aqui nessa equação A1 por A2 menos R e A3 por A2 mais R. Agora só substituir então. Quem é A2? 8. Então vai ficar 8 menos R ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a 8 mais R ao quadrado. E agora é somente resolver essa equação, que tem até algumas simplificações, porque vai aparecer R ao quadrado aqui, R ao quadrado aqui. Vamos fazer? Então, 8 ao quadrado dá 64, menos 2 vezes 8, 16R, mais R ao quadrado, mais 8 ao quadrado, vai ser igual a 8 ao quadrado, que também é igual a 64, que vai cancelar, mais 2 vezes 8, 16R, mais R ao quadrado. E a gente pode cancelar esse R ao quadrado com esse R ao quadrado, esse 64 com 64. Então, o que sobrou para a gente foi que só sobrou menos 16R mais 8 ao quadrado igual a 16R. Então, resolvendo, esse tempo lá de cá, nós vamos ter 16 mais 16, 32R igual a 64, que é 8 ao quadrado. Portanto, R é igual a 34 dividido por 2, 64 por 2 dá 32. 64 dividido por 2 dá 2. Pronto, se R igual a 2, então quem são os termos, os lados do triângulo? A1 é A2 menos R. Como A2 é 8, então A1 é igual a A2 menos R, que vai dar 8 menos 2, que é igual a 6. E A3 é igual a A2 mais R, que dá 8 mais 2, que é igual a 10. Então, os lados desse triângulo são 6, 8 e 10. Então, esse aqui é um exemplo envolvendo uma aproximação aritmética com quantidade ímpar de termos. Quando é a quantidade par de termos, que é o exemplo do livro também, o exemplo 1.5, tem uma ideia semelhante. A questão é a seguinte: ele afirma que a soma de 4 números em progressão aritmética é 26. E o produto dos extremos é 22. Calcule-os. Bem, aí a gente poderia ir da maneira mais natural, que era, bem, são 4 números de progressão aritmética. Isso aqui seria uma forma de tentar fazer, tá? Não é dessa maneira que a gente vai fazer, não. Você começaria com A1 mais A2 mais A3 mais A4 igual a 26. E o produto dos extremos. Os extremos são A1 e A4. Então, A1 vezes A4 é igual a 22. Então, você vai ter um sistema que, embora aparenta ter 4 incógnitas e apenas 2 equações, isso não é verdade, né? Porque a gente pode substituir A4 por uma relação envolvendo apenas A1 e R, A3 e A2. No final da conta, quando você fizer as substituições, vai dar um sistema envolvendo A1 e R. Dá um pause aqui por causa do carro. Aqui passam os 4 carros do gás. Dos 4 que passaram hoje, os 3 passam olhando para o celular e o carro andando bem devagarzinho. Qualquer dia vai acontecer um acidente. Bem, então voltando à questão, a dica é a seguinte: assim como para progressões de aritmética com quantidade ímpar de termos tem aquela dica de pegar o termo central, para a progressão aritmética com quantidade par de termos, nós vamos pegar os 2 termos centrais. E esses termos centrais nós vamos chamar de x menos y e x mais y. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Aí eu vou ter mais um termo para cá e um outro termo aqui, que vai ser o quarto termo. Ao chamarmos os termos centrais de x menos y e x mais y, eu tenho 2 termos consecutivos na aproximação aritmética. Eu posso encontrar quem é a razão. A razão é obtida subtraindo o terceiro e o segundo termo, né, fazendo A3 menos A2. Subtraindo o segundo do terceiro. Vamos fazer isso? Então, quem vai ser? Vamos colocar mais para cá agora, vamos trabalhar nessa parte. Quem vai ser a razão? Bem, a razão é A3 menos A2. Vai ser x mais y, que é o terceiro termo, menos o segundo,
x menos y. Isso aqui dá igual a x menos x cancela, y menos y dá 2y. E nós temos então quem é a razão, que é 2y. Se a razão é 2y, e aqui eu tenho um termo x mais y, quem vai ser o quarto termo aqui da equação aritmética? Eu sabia que os dois centrais eram x menos y, x mais y. Quem é o primeiro e o quarto? Para encontrar quem é o próximo termo, eu vou tomar aqui o x mais y e somar com a razão. A gente encontrou que a razão era igual a 2y, então vai ficar x mais y mais 2y, que dá x mais 3y. Analogamente, como é que eu encontro o primeiro termo se eu sei que o segundo é x menos y? Basta a gente subtrair agora a razão para retroceder um termo, né? Aqui a gente somou a razão para avançar um termo a partir do terceiro. Se eu tenho um segundo e quero encontrar o primeiro, eu vou subtrair uma vez a razão, vou anteceder. Vai ficar x menos y menos 2y, que vai dar então x menos 3y. E nós temos os quatro termos da progressão aritmética. E interessante que quando nós somarmos todos eles, como eu tenho aqui menos 3y e somar com mais 3y, vai se cancelar. Esse menos y com esse mais, quando somar, vai cancelar. Ou seja, quando eu somar todos esses termos aqui, o que vai acontecer é que nós vamos sumir com o y e vamos ficar com a equação apenas com o x. E a gente encontra de cara que é um x. Então vamos lá fazer isso. Então, a gente sabe que a soma dos quatro primeiros termos é igual a 26. Então, quando eu somar esses quatro termos, tem que dar 26. Vamos somá-los. Vamos somar. X menos 3y mais x menos y mais x mais y mais x mais 3y. Isso tem que ser igual a 26. E a gente pode cancelar esse menos y com esse mais y, menos 3y com mais 3y. Então restou apenas x mais x mais x mais x, 4x. Igual a 26. E daqui a gente tira de cara que x é igual a 26 dividido por 4. Que simplificando vai dar 26 dividido por 4, dá 13 dividido por 2. Encontramos quem é x. E a segunda equação, que era A1 vezes A4 igual a 22. No que ela vai se transformar? É o produto dos extremos. Os extremos é quem? X menos 3y vezes x mais 3y, igual a 22. Como eu já sei que o x é igual a 13 sobre 2, então você vai ter quem é x? 13 sobre 2. Menos 3y, que é o x menos 3y, que é o A1, vezes o A4, que era... Tá aqui, x mais 3y. Quem é x? 13 sobre 2. Mais 3 vezes y, igual a 22. Pronto, então agora... É uma equação de segundo grau, apenas uma única variável que a gente sabe resolvê-la. E vamos resolvê-la. Aqui é um produto notável, né? A gente é o quadrado do primeiro. É o produto da diferença pela soma, então vai dar o quadrado do primeiro. Vai dar 13 sobre 2 ao quadrado, dá 169 sobre 4. Menos o quadrado do segundo. 3y vezes 3y dá 9y ao quadrado, igual a 22. Pronto, depois dessa equação, a gente multiplica tudo por 4 para tirar as frações. 169 menos 9y ao quadrado vai ser igual a 88, que é 4 vezes 22. Pronto, agora ajustando aqui os termos. Passei esse para lado de cá e esse para lado. Passei 88 para o primeiro membro, menos 9y ao quadrado para o segundo membro. Nós vamos ter então que 9y ao quadrado vai ser igual a 81, que é 169 menos 88. 81. Tem um erro aqui, né? Quando multiplicar tudo por 4, aqui eu tenho 4 vezes 9 dá 36. Então aqui é um 6. Esse erro foi proposital para ver se vocês estavam prestando atenção na aula. Portanto, y ao quadrado é igual a 81 sobre 36. Ou seja, y vai ser igual a mais ou menos... Raiz quadrada de 81 dá 9. Raiz quadrada de 36 dá 6. Que simplificando dá mais ou menos... Por 3, né? Dá 3 sobre 2. Aí encontramos quem é x e quem é y. Falta agora encontrar quem é
os valores os termos da sequência. Então, os termos da sequência são, voltando aqui, os termos da sequência são x menos 3y, x menos y, x mais y e x mais 3y. Observe que nem x e nem y são termos da progressão aritmética, eles são apenas auxiliares para a gente encontrar aqui, tem que substituir, tá? Aí, substituindo os valores, eu não vou fazer as contas, vocês podem fazer, aproveitar aqui mesmo nós no papel. Substituindo os valores vão dar 2, 5, 8 e 11. Ou, no caso, para outra solução, o contrário, voltando, 11, 8, 5 e 2. Tem duas formas de fazer isso, tá? Ou você pode substituir os valores como eu falei, ou então você pode encontrar a razão é x menos y, e achar um termo e depois somar a razão, que é mais fácil que fazer as contas todas substituindo. Ou seja, é mais fácil você encontrar um termo e a razão, e depois somar a razão, do que fazer todas essas contas com x e y, porque todos eles são frações. Pronto, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo.